Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação dos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu acompanhei esse debate aqui entre dois católicos e dois protestantes. No caso, este senhor que se identifica como Paulo Vitor Siqueira, junto com o nefasto Lucas Banzoli, um sujeito que eu particularmente considero desprezível, e dois católicos, o Tiago Saquarema e acho que o nome do outro é Pedro Ribeiro. E eu vi mais ou menos 80% do debate e achei maravilhoso. Até porque os católicos souberam defender com muita clareza determinados pontos de vista. E esse Paulo Vitor aqui, acompanhando o debate, ele foi uma pessoa bastante respeitosa, bastante tranquila e me parece também muito amistosa. E pessoas amistosas, pessoas que têm uma certa tranquilidade, no meu humilde entender, pelo menos, estão aptas a ouvir e aptas até mesmo a rever seus conceitos e analisá-los dentro de uma certa transparência. Então, é uma pessoa que me parece ser honesta, me parece ser uma pessoa decente, né? Me parece ser uma pessoa que quer buscar a verdade, tá? E, no entanto, ele colocou um seguinte desafio, né, a respeito da tradição e das escrituras. E eu fico até surpreso porque esse professor, ele mostra, de certa forma, um desconhecimento de como o texto bíblico foi construído, como o texto bíblico chegou até nós. E aqui eu gostaria de pegar um gancho sobre o desafio que ele coloca. Filósofo protestante propõe desafio sobre a tradição católica. E claro, eu aceito o desafio e vou mostrar por que a tradição católica foi tão importante e eu diria até indispensável para a produção do texto bíblico. Vamos lá, vamos ver o que ele tem a nos falar. Deixa um desafio amistoso. Você precisa levar adiante um argumento para demonstrar que a tradição ela é tão confiável quanto as escrituras. Nós temos uma base epistemológica autoritária quanto as escrituras. As escrituras se referem a si mesmas como sendo palavras de Deus. Jesus Cristo faz referência ao Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus. Eu levaria até um argumento adiante: tudo que Deus ensina é verdade, Jesus é Deus, logo tudo que Jesus ensina é verdade. Jesus ensina que as escrituras são a palavra de Deus, logo a escritura é a palavra de Deus. Só que existe um problema aqui. Vamos lá. Primeiro, ele coloca uma discrepância entre a tradição e a escritura, como se a tradição não fosse confiável tanto quanto as escrituras. Só que aqui nós temos um erro conceitual que revela, e não querendo aqui desmerecê-lo enquanto ser humano, mas existe um desconhecimento de como as escrituras foram produzidas. Vamos analisar, por exemplo, o primeiro evangelho a ser escrito, pelo menos dentro da crítica textual, dentro das discussões históricas, que no caso é o Evangelho de São Marcos. O Evangelho de São Marcos provavelmente foi escrito entre mais ou menos 30 ou 40 anos depois dos acontecimentos que são relatados nos evangelhos. Tá? Ora, se nós temos um hiato de mais ou menos 40 anos entre os acontecimentos e o primeiro texto a ser escrito, então como, de fato, tudo que nós sabemos sobre os evangelhos se preservou? Através da tradição oral. Em outras palavras, até o advento do primeiro evangelho escrito, o evangelho era evangelho oral e logo era tradição oral. E aqui eu coloco a seguinte pergunta: se a tradição oral não é digna de confiança, logo a escritura, que foi consequência dessa tradição oral, também pode ser colocada como objeto de dúvida, justamente porque boa parte do que nós sabemos sobre os evangelhos são compilados das tradições orais que foram guardadas pela igreja. Então, observem que essa dicotomia que o protestante faz em tradição e escritura é uma dicotomia que, do ponto de vista histórico, é artificial. Do ponto de vista histórico, não se sustenta na ordem dos fatos, justamente porque a tradição oral é que gera o texto bíblico. E até por uma questão lógica, e eu já expliquei isso em outras situações. Vejam que todo acontecimento, e nós temos que entender que a Sagrada Escritura
na verdade, é um relato de acontecimentos que nos levam ao sagrado, à manifestação da revelação divina e assim sucessivamente, tá? Todos os acontecimentos, acima de tudo, eles são testemunhados, eles são observados, eles são vistos. E depois eles são relatados, ensinados e só posteriormente escritos. É possível que um acontecimento histórico possa ser imediatamente escrito? Sim, mas não foi o que aconteceu no caso da escritura. O que aconteceu é que houve uma sucessão de acontecimentos que foi testemunhada pelos apóstolos e eles começaram a ensinar esse testemunho para as pessoas. Começaram a relatar as suas experiências com Jesus. E não somente relatar essas experiências, como reunir uma eclésia, uma comunidade que guardasse esses ensinamentos. Então, quer dizer, a igreja se torna depositária desses ensinos. Por quê? Porque esses ensinos são testemunhados pelos 12 apóstolos e são transmitidos no seu conjunto. E isso se torna um elemento de memória histórica da igreja. E observem que a igreja não é uma comunidade apenas natural. Ela também é uma comunidade sobrenatural, porque Jesus Cristo, e isso está na Sagrada Escritura, promete assisti-la até o final dos tempos. Como também a igreja tem o poder de ligar e desligar dos céus. Isso significa que ela tem autoridade para falar em nome de Jesus. Em 1 Coríntios 12, nós temos a descrição do corpo místico. O que é a descrição do corpo místico? São aquelas pessoas dentro de uma comunidade cristã e seguindo a mesma fé, os mesmos credos, os mesmos sacramentos e assim sucessivamente, elas são unidas de uma forma sobrenatural. Então, quando ele subestima o poder da tradição, como também subestima a autoridade da igreja, dizendo que a Escritura é a única fonte confiável, ele parte da pressuposição de que a Escritura surgiu por osmose. Surgiu assim como se fosse por geração espontânea, o que é uma coisa completamente absurda. E aqui eu acho interessante que esse professor ele abusa muito do termo epistemologia, porque ele fala o seguinte, que a igreja só teve um papel epistemológico e a escritura teve um papel ontológico. Ou seja, ele está dizendo que a escritura por si mesma, como eu posso dizer assim, ela é verdadeira. Então, se ela é verdadeira, é algo que está inerente ao próprio texto. Só que ele se engana num ponto. Essa inerência do texto só pode ser afirmada a partir do ambiente histórico e do ambiente da autoria que gerou o texto. Então, eu não posso conceber a escritura fora da igreja. Justamente porque foi a igreja que produziu a escritura, no caso. Vejam no caso de Lucas e Marcos. Nós temos 2 discípulos dos apóstolos que não presenciaram Jesus. Eles não viram Jesus Cristo. E aqui a pergunta que quer calar é: como esses discípulos souberam das histórias dos evangelhos? Através da tradição oral. E a pergunta que fica no ar é: por acaso a tradição não foi importante para informar, para orientar, por exemplo, Marcos, Lucas, como também a tradição oral não foi base essencial para que as escrituras fossem redigidas conforme aquilo que a igreja estava de fato guardando? Então a gente não pode dizer que a tradição oral é falível, justamente porque se a tradição oral serviu como base, e observem que quando uma parte dessa tradição é escrita no texto, nem por isso ela se perde, porque quando nós falamos de tradição, nós não estamos falando somente de relatos de acontecimentos, nós estamos falando também de práticas. Porque na ideia deste protestante, ele parte da pressuposição de que a igreja é apenas uma figura passiva, uma figura apenas que relata os acontecimentos, mas ela não participa desses acontecimentos, quando na verdade é justamente o contrário. A igreja testemunha os elementos da fé, ela na verdade personifica na pessoa do próprio Cristo, porque Cristo institui a igreja, e não somente Cristo institui a igreja, como também Cristo institui sacramentos, Cristo institui chefias, autoridades, como também ele institui orientações e assim sucessivamente.
Então vejam que o ambiente da igreja é um ambiente em que se realiza os elementos da fé. E ela não somente é testemunha, como também ela é mestra, porque foi dado a ela esse poder de ensinar aquilo que foi transmitido para ela. Não somente acerca das escrituras, mas também da tradição. Observem, por exemplo, alguns elementos que nós encontramos nas escrituras, e aqui eu estou falando no caso do Novo Testamento, como o batismo, como a Eucaristia. Muito antes de qualquer texto do Novo Testamento ser escrito, Eucaristia, batismo, comunidades cristãs, elas todas já existiam. Então, a lógica dele de falar de uma escritura é como se essa escritura não tivesse autoria, como se essa escritura não tivesse um ambiente histórico pelo qual ela é produzida, como se a escritura não fosse produzida por uma instituição. Porque quando observamos os evangelistas, no caso Lucas, Mateus, Marcos e João, quando observamos as cartas apostólicas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de São Judas e assim sucessivamente, porque eles estão direcionando essas cartas para quem? Para as igrejas, ou seja, para as comunidades cristãs que eram unas em torno dos apóstolos e, evidentemente, em torno de uma chefia única de Pedro. Porque há, de fato, uma referência, e aqui nós podemos falar dos documentos do século I, do século II, III, que a Igreja de Roma tinha um devido destaque em relação às demais igrejas. Então, quer dizer, na cabeça dele é o seguinte, olha, a escritura é verdadeira porque ela é verdadeira, porque ela diz que é verdadeira. Isso não quer dizer absolutamente nada. Não basta somente um texto dizer que é verdadeiro. Eles partem da pressuposição de que algo escrito é necessariamente superior a algo que está sendo falado ou transmitido. Isso não é bem verdade. Porque, por exemplo, se ele estiver me escutando agora, ele perceberá que as autorias dos evangelhos só podem ser confirmadas a partir de testemunhos vivos, a partir de tradições vivas. Por que nós acreditamos que João escreveu o Apocalipse? Por que nós acreditamos que existe um evangelho de João? Por que nós acreditamos que existe um evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, as cartas paulinas, etc? Porque uma tradição, e não somente uma tradição, mas também um grupo de pessoas autorizado, e essas pessoas foram autorizadas pelos apóstolos, porque quando nós falamos de bispos, falamos de sucessão apostólica, e quando falamos de sucessão apostólica, essas pessoas foram treinadas, essas pessoas foram educadas para a transmissão da fé e também a transmissão dos carismas dos apóstolos e também da autoridade dos apóstolos. Então, logo, a Sagrada Escritura não surgiu no vazio. Ela surgiu sendo confirmada por certas pessoas. Certas pessoas que são autorizadas e que falam em nome da igreja. E mais além, nós temos que reconhecer claramente que a Sagrada Escritura é um documento da igreja, é um ensino da igreja. E podemos ir mais além. Ela é segundo uma tradição. Afinal, por que, já que existe esse culto idolátrico ao que está escrito em detrimento do que é falado, ou do que é vivenciado, ou do que é praticado, porque tradição, no sentido da igreja, não é somente a tradição oral, mas é a tradição no sentido dos atos, das ações. Por exemplo, a sucessão apostólica é uma tradição de transmissão de autoridade. E eu pergunto para vocês uma coisa: será que nós teríamos capacidade de confirmar a autoria dos textos bíblicos se não houvesse uma autoridade que nós pudéssemos confiar infalivelmente e também uma tradição que pudéssemos confiar infalivelmente? Porque se depender dos escritos, os apócrifos também têm autorias. E não somente apócrifos. Até textos que não são inspirados e que não são apócrifos poderiam se passar por inspirados. Vejam, por exemplo, que no cânon de certas igrejas cristãs antigas, como no caso a igreja etíope, e ninguém vai dizer que ela não é uma igreja apostólica, até hoje, no cânon deles, existe primeiro Clemente, a carta de São Clemente aos Coríntios. São Clemente foi o terceiro bispo de Roma, foi o terceiro sucessor de Pedro, porque era Lino, Cleto e Clemente. Clemente é citado, se não me falha a memória, como discípulo de Paulo, na carta aos Filipenses. Então, vejam que
ser escritura não basta. Ser escritura não basta. Primeiro porque é preciso que alguém confirme a validade das escrituras. E se existe uma confirmação da validade das escrituras que não venham só das escrituras, então logo o conceito da sola escritura, ou o conceito da autossuficiência das escrituras, ou então da auto-autenticação das escrituras se vê comprometido, esse critério se vê comprometido. Não é? Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Então a gente tem um argumento muito poderoso para nós que já cremos em Cristo, para levar as escrituras como nossa norma de fé. Não, aqui nós temos um raciocínio circular, porque ele parte da pressuposição de que as escrituras são válidas, mas ele não explica por que elas são válidas. Por que as escrituras são válidas? Porque Jesus Cristo disse nas escrituras que elas são válidas? Mas quem foi que confirmou que necessariamente Jesus Cristo disse aquilo? Quem foi que confirmou que aquele texto em específico é aquilo que Cristo disse? Não foram as escrituras por si mesmas, porque senão podemos pegar os evangelhos apócrifos, que também têm falas de Cristo, falas inclusive absurdas, né? Por exemplo, principalmente dos evangelhos gnósticos, que são completamente malucas, completamente loucas, as divagações que são atribuídas a Cristo. Então dizer que Jesus Cristo falando das escrituras não quer dizer absolutamente nada. Então afirmar que Jesus Cristo falou em tal texto das escrituras não quer dizer nada se não houver uma confirmação que seja digna de confiança, que possa afirmar que aquela escritura seja autêntica e seja de fato reconhecida como palavra de Cristo. Porque quem reconhece aquilo como palavra de Cristo não é o próprio texto bíblico apenas, mas é o texto bíblico segundo aquilo que a igreja ensina, porque foi dada à igreja essa autoridade. Nós temos inúmeros versículos bíblicos confirmando isso. Por exemplo, quando Jesus Cristo fala sobre o poder de ligar e desligar e o poder das chaves, aquilo tem um significado no sentido autoritativo. Quando Jesus Cristo sopra para os apóstolos os carismas do Espírito Santo, e quando ele diz, eis que eu envio o Espírito Santo, e aqueles a quem perdoardes serão perdoados, e aqueles a quem retiverem serão retidos, ele está dando aos apóstolos um poder de intercessão e de falar em seu nome, e falar em nome do Espírito Santo, em nome da inspiração divina. Quando Jesus Cristo também diz que acompanhará, assistirá a sua igreja até o final dos tempos para que ela não erre, para que ela não falhe, e aqui no caso as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela, ele está falando que a igreja será um organismo permanente e que a despeito das falhas humanas, a despeito dos erros e dos enganos dos homens, esses enganos e erros dos homens nunca afetarão a assistência do Espírito Santo. Nunca afetarão as verdades que foram dadas para a igreja. Nunca afetarão o critério de autoridade que ela tem para falar em nome de Cristo. E a Escritura por si mesma não é capaz de fazer isso. Por quê? Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. Escritura tem autoria. Escritura tem um ambiente pelo qual ela foi gerada. Ela tem autoria. Ela foi ensinada por alguém, ela foi propagada por alguém, ela foi escrita por alguém. Quem foi que escreveu o Novo Testamento? A igreja. A igreja. Na figura dos seus membros individuais, os apóstolos e também discípulos. E o Antigo Testamento, ele deve ser entendido conforme a visão cristã. Quando observamos Jesus Cristo repreendendo os fariseus, afirmando que eles erram por não conhecer as Escrituras, ou então que eles seguem tradições de homens, vejam que Jesus Cristo não está negando a tradição em si. Ele está negando um aspecto da tradição, como também a visão da Escritura é a visão da Escritura segundo ele, o próprio Cristo, porque ele é o Logos, porque ele, de fato, autoriza essa inspiração e o entendimento. É porque logo, ele, de fato, tem a verdadeira ciência do entendimento da revelação. E ele mesmo é a personificação da revelação do Antigo Testamento. Então, logo, essa personificação que está em Cristo está também no povo de Deus, que é a igreja. O povo de Deus é caudatário, como também depositário da revelação divina. A igreja tem um depósito, um fidei. A igreja tem a orientação do Espírito Santo. E quando esse senhor fala da Escritura como se a Escritura não tivesse raiz alguma, na prática,
A única coisa que resta ao protestante é o individualismo, é o subjetivismo, é a escritura segundo o que eu acho, o que eu penso, e assim sucessivamente. Vamos lá. E eu não vejo nenhuma boa razão, nenhum bom argumento para a gente colocar a tradição em pé de igualdade ou como norma infalível de fé. Se a escritura é produto da tradição, então você vai ter que colocar em dúvida a própria escritura. Sabe por quê, meu amigo? Porque foi através dessa tradição oral é que nós sabemos o que é a escritura. É através dessa tradição oral que boa parte dela foi transferida na escritura. De onde Marcos e Lucas extraíram as histórias que eles mesmos escreveram no Novo Testamento. No caso, os evangelhos. Eles extraíram da tradição oral. Se você afirma que essa tradição oral, que é sagrada para nós, é falível, então necessariamente existe uma grande possibilidade de que o texto bíblico seja falível. Como também a afirmação autoritativa no que diz respeito ao cânon bíblico, porque quando se afirma que João escreveu tal carta, Paulo escreveu a outra carta e assim sucessivamente, esse critério provém da tradição, porque o texto por si mesmo não se identifica. Por exemplo, nós temos Apocalipse de Pedro, nós temos Evangelho de Pedro, assim sucessivamente, que são atribuídos a Pedro. E que, na verdade, Pedro nunca escreveu. Por quê? Porque a igreja não reconheceu e não autorizou. E como é que ela fez isso? Ela fez isso por dois fatores. Primeiro, a tradição que era ensinada pelos bispos não reconhecia esse texto. E a própria autoridade que foi dada aos bispos, porque eles guardavam a ciência que os apóstolos passaram para eles, afirmaram: Apocalipse de Pedro não é canônico. Evangelho de Pedro não é canônico. E assim sucessivamente. Pronto. Então, quando você afirma que a tradição não está em pé de igualdade com as escrituras, então você vai ter que afirmar necessariamente que as próprias escrituras são objeto de questionamento e até de dúvida, se não de falhas, justamente porque você está dizendo que a tradição que deu causa à escritura também é falha. É simples assim. Vamos lá. Que boa razão, que bom argumento você poderia fornecer para isso, porque a base bíblica me parece que ela não privilegia isso, eu não vejo razões filosóficas, nem metodológicas, nem históricas. Isso porque você não conhece essas razões metodológicas, históricas e filosóficas. Isso que é o mais escandaloso. Você parte da pressuposição de que a Bíblia surgiu por osmose, por geração espontânea. Não, ela não surgiu por geração espontânea. Ela surgiu basicamente no ambiente histórico. Vamos analisar mesmo o Antigo Testamento. Existe o Antigo Testamento sem o povo judeu? Existe o Antigo Testamento sem os autores bíblicos? Existe o Antigo Testamento sem o testemunho da tradição judaica? Evidentemente que não. Evidentemente que não. E a igreja cristã é herdeira da tradição judaica. E podemos dizer da verdadeira tradição judaica, porque tudo aquilo que se cumpre dentro do messianismo judaico, dentro do estabelecimento do novo povo de Deus, dentro do estabelecimento do Messias e assim sucessivamente, todas essas afirmações se cumprem na igreja. E vejam que a escritura do Antigo Testamento é remodelada conforme esse acontecimento. O acontecimento do advento do Messias. O Messias surge entre nós, encarna entre nós, e ele estabelece os termos de entendermos tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento. Até porque, na época de Cristo, e isso é uma coisa que os protestantes não entendem, havia inúmeras facções judaicas. Inúmeras facções judaicas. Então, quer dizer, os judeus mesmos não tinham um total entendimento sobre a própria escritura. Eu estava vendo o Lucas Banzoli dizendo que o cânon bíblico foi definido no século I entre os judeus. Isso não é verídico do ponto de vista histórico. Até porque, se nós analisarmos na época de Cristo, havia facções como os saduceus e os samaritanos que não aceitavam a Tanar, aceitavam só a Torá escrita. Se nós saíssemos da Palestina, indo para Alexandria, para vários lugares da Grécia e até mesmo de Roma, e encontrássemos judeus, é bastante provável que eles usariam a Septuaginta. A Septuaginta, no seu aspecto muito próximo daquilo que nós católicos e até mesmo os ortodoxos entendem. Ou seja, a Bíblia grega dos 70 e inclusive textos deuterocanônicos. Como, aliás, se não me falha a memória, posso estar errado aqui, tá? Me corrijam se eu estou errado. O cânon judaico-etíope tem textos deuterocanônicos. Tem textos deuterocanônicos. Quer dizer, o cânon do judaísmo do norte da África é diferente do cânon da Palestina.
Como, por exemplo, o cânon ortodoxo tem diferenças com o cânon católico, e assim sucessivamente. Então, observem que a tradição ela é um elemento que influencia na configuração canônica dos textos. E que, na verdade, a religião cristã e a religião judaica não é uma religião de um livro. Essa ideia da religião de um livro, como o protestante coloca, é uma invenção do humanismo renascentista. Porque não haveria base alguma no século I, II, III, para afirmar a sola escritura. Não haveria base material mesmo. Porque até o século IV, a igreja mesma não tinha uma definição formal do cânon bíblico. Tá? Vamos lá. Eu sou o Paulo, tô sempre gravando vídeo em defesa da fé cristã, mestre em filosofia. É só me seguir aqui se você quer mais conteúdos assim. Meu amigo, mas eu acho que você precisa aperfeiçoar melhor esses conteúdos. Por uma razão muito simples. Não querendo depreciá-lo, porque você é uma pessoa educada, uma pessoa que parece ser honesta, mas parece-me que você tem um desconhecimento sobre a história do cristianismo. Eu digo dos primórdios do cristianismo. Porque, na prática, o que há tão somente aquela limitação típica dos defensores da sola escritura, em que não conseguem ver o fato de que a escritura não caiu de árvores, ou como dizia o padre Paulo Ricardo, não caiu do céu com um zíper toda prontinha e acabada. Então, meus amigos, um grande abraço.